Graça e paz, filho do Deus vivo, André dos sétimos joelhos, trazendo uma direção de Deus, uma resposta a vocês, seus filhos. Como ser um verdadeiro adorador? Eu estava aqui mais cedo recolhendo em oração, quando o Senhor pediu para mim parar e ouvi um irmão aqui do ministério louvar. E olha, que belo louvor o irmão Nilton criou para Deus. Logo em seguida eu tentei voltar a orar, mas o Espírito Santo me incomodava para gravar esse testemunho e mostrar a vocês como trazer a harpa de Davi à terra. Pois bem, é verdade que uma brasa ajuda a manter outra brasa no braseiro acesa. É isso, amados, que entendemos por o ferro afia o ferro, assim também o homem afia o semblante de seu amigo. Provérbios 27:17. Então vamos acender essas brasas. Um tempo atrás, antes de pregar o evangelho em um hospital aqui de São Paulo, me ajoelhei no meu canto de oração, no meu quarto de guerra, se assim quiserem chamar, e pedi a Deus para andar comigo naqueles leitos, pois não é de mim que eles precisam, e sim do Senhor Jesus, da sua santa presença. E nisso, ao me levantar das orações, o Senhor disse assim, mais nítido: se cale, fale pouco e observe. Eu ouvi claramente o meu Senhor, mas confesso que não entendi a princípio. Bom, não entendi, mas muitas vezes a nossa parte não é entender e sim obedecer, né? Peguei o jaleco de capelão, minha Bíblia e fui para o metrô em direção ao hospital. Lá nesse hospital existe um bom pastor responsável pelo projeto, Pastor Pedro, homem de Deus, que leva o trabalho muito a sério. E é ele que faz as nossas escalas, nos divide em grupo de 2, 3, nos direciona os andares para visitarmos os quartos. E na hora que o pastor ia falar para mim qual andar eu ia e com quem, de novo ouvi a voz de Deus. Algo como que só me lembrando do que ele me disse mais cedo. Amados, não se esqueçam que é o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas e é nossa memória. Escrito em João 14:26. E mais uma vez ele me disse: se cale. E nesse dia, por uma incrível curiosidade, parece que só para testar a obediência ou a fé do servo. Sabe aquele dia que você sabe fazer uma coisa para Deus? Você sabe fazer, você sai para fazer, mas parece que vieram te testar, botar à prova a tua fé? Pois é, eu fui colocado junto com outro pastor e uma irmã. E seguimos os três a andar pelo hospital, visitando os enfermos, né? Entregando a palavra e orando pelos mais necessitados. Porém, neste meu voto de silêncio temporário, começou a ficar um clima meio estranho, pois a gente andava pelos corredores, que as alas desse hospital são gigantescas, então para trocar de um local para o outro dá um bom tempo de conversa. E normalmente nós trocaríamos uma ideia, a gente conversa entre si, né? E os irmãos falavam comigo, pastor puxando assunto, e eu calado, só mexendo a cabeça, em concordância. Eu realmente só abria minha boca nos quartos para orar, pregar, sabe? Espalhar o evangelho, como disse Jesus. E nessa hora eu lembro que eu estava num quarto e eu disse assim, espírito, né? Senhor, tá ficando um pouco estranho, né? Eu vou passar por mal educado, antissocial, sei lá. E a voz do Senhor Deus veio de novo e me disse uma única palavra: louve. Na hora, o louvor que o Espírito Santo botou no meu coração, vocês conhecem, né? Eu não vou louvar por causa da questão de direitos autorais, mas ele diz algo assim, quer que valorize o que vocês têm, né? Que vocês são ser, vocês são alguém muito importante para Deus. E segui ali no corredor com os irmãos, louvando bem baixinho, lógico, quase cantarolando, para que os irmãos não estranhassem a minha ausência de conversa. E essa foi a estratégia que Deus me deu. A partir daí, os irmãos que seguiam comigo não estranharam mais o meu silêncio. E assim eu fui, seguindo em fé e louvando o Senhor. Amados, e foi a partir desta hora que o sobrenatural de Deus começou a acontecer. E em algum momento, lá no 7º andar que estávamos, eu comecei a perceber algo estranho. Era como se de em torno de mim saísse uma nuvem em direção aos quartos, como se o próprio Espírito de Deus se movesse e atravessasse aquelas paredes e alcançasse o leito dos pacientes. Na hora, eu só me lembrei de Jesus dizendo, né, que dele saiu poder, que dele saiu virtudes quando a mulher do fluxo de sangue tocou nele. E lá, amados, existe um solário, uma espécie de gigantesca sacada onde os pacientes que já podem andar um pouco se dirigem para pegar um sol e respirar ar fresco. E o Senhor sempre me lembra de passar lá. Cruzei uma pequena sala,
fui em direção ao solário, voltei louvando baixinho sempre, né? E foi nessa hora que da parede dessa pequena sala, amados, eu ouvi a voz do próprio demônio, irritado. Ele parecia gritar, dizendo assim, para de louvar! E eu dei um pequeno break assim, estava andando, mas na mesma hora o Espírito Santo me disse simplesmente para me ignorar e seguir louvando. E assim fiz o dia todo no hospital. Amados, naquele dia, muitas almas encontraram alívio de suas dores e outras se renderam a Cristo. Até enfermeiras vieram pedir orações. Amados, nós somos muito bons em pedir as coisas a Deus. E eu até entendo, pois muitos dos meus irmãos em Cristo estão passando por lutas, né? E todos nós temos nossas necessidades. Aqui no Sétimo Joelhos tem muita gente que chega pedindo oração com problemas muito sérios. Mas também é verdade que somos muito ruins em obedecer ou louvar. Lembre-se, filhos de Deus, lembre-se que foi no meio de uma forte tribulação e perto da meia-noite que o apóstolo Paulo e Silas oravam e louvavam a Deus, quando houve aquele terremoto e até as fundações da prisão foram abaladas. Atos 16, 25, 26. E a palavra não diz que Paulo era afinado como um pássaro, diz que ele fazia tendas para sobreviver e não cantava para ganhar a vida. Então, como louvar a ponto das cadeias caírem, de trazer cura, libertação? Como louvar ao Senhor Deus a ponto de manifestar o reino dos céus na terra? A resposta, meus amados, é simples e, como sempre, vem da palavra. Olhe um pouco para a harpa de Davi. A harpa em si, ela não tinha poderes mágicos, mas Davi, quando tocava, Saul se revigorava, ficava bem, o espírito maligno partia dele, é o que diz em 1 Samuel 16, 23. Isto ocorria, pois o Espírito do Senhor havia vindo sobre Davi e esteve com ele desde então, como explica no verso 13 do mesmo capítulo. Naquele dia específico, este servo buscava que o Espírito de Deus estivesse com ele e estava em obediência à palavra, pois eu estava visitando os enfermos. O apóstolo Paulo era um profundo conhecedor da palavra, orava a Deus e louvava. Davi vivia cheio do Espírito Santo. Então, meus amados, voltem à palavra. Voltem a buscar o Espírito Santo. Se encham dele, meus amados. É ele que liberta das trevas. É dele que vem a cura e a salvação. O casamento abençoado, o batismo de fogo é dele, meus amados. Busquem conhecer as Escrituras Sagradas e busquem se encher do Espírito Santo, pois é chegada a hora, como disse o apóstolo João, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E adorar em espírito é buscar, sim, o poder que vem do alto, e adorar em verdade é viver a palavra. Amados, Jesus não disse que ele era o caminho somente. Ele não é só o caminho, mas também a verdade e a vida. Vocês são filhos de um Deus vivo, são sal da terra, carregam a luz da vida para que não andem em trevas. Prometeu Jesus Cristo, o Senhor de vocês, a vocês. E se ele prometeu, eu creio que ele já cumpriu. Então, o que nos falta se não nos enchermos do Espírito Santo? Se encham do Espírito Santo, amados, e vocês vão ver que não vai importar o instrumento que você usa, seja lá a sua voz, seu pandeiro, tem irmãos que tocam piano, violão, não importa. O que importa é a porção do Espírito de Deus que está em ti. Porque adorar a Deus em espírito e verdade não é técnica vocal, e sim unção de Deus. É o contínuo conhecer da palavra, que é a própria expressão do poder do Deus vivo. O Senhor Deus realmente está à procura de verdadeiros adoradores. Estas são pessoas que se prostram diante dele, que se santificam e trazem para a terra o Espírito do Senhor. Isso é o significado do termo ser vaso de Deus, amados. Há 2 tipos de vaso em uma casa, explica em 2 Timóteo 2, 20 e 21. Há vasos para honra e vasos para desonra. De acordo com a palavra, você pode escolher qual deles você quer ser. Seja um vaso de honra e se torne um verdadeiro adorador, trazendo à terra a maravilha do louvor que liberta, que sara, pois o teu Deus não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O mesmo Espírito que habitava em Davi, que estava em Davi, habita em ti, filho de Deus. Desperta, tu que dorme, abre teus olhos. Ser
um verdadeiro adorador. Ser um vaso de honra é uma escolha que você faz. Então escolha dobrar seus joelhos agora e se render a Jesus Cristo como seu Salvador. Faça isso e conheça a honra de servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Talvez você, filho de Deus, talvez você, pequenininha de Deus, não tenha a maravilha de ter sido escolhido por Deus, como Davi foi, através de um grande profeta, mas, amados, o véu foi rasgado, o Espírito Santo está na terra, ele está aí contigo agora. Você pode, hoje, escolher sim o nome de Jesus e o Espírito Santo vem sobre ti, amado, e ele vai te capacitar. Ele vai te capacitar a ser um vaso de honra, ele vai te capacitar a ser a harpa de Davi ou o louvor de Paulo e Silas. Ele vai te ensinar todas as coisas. Qual vaso você quer ser? Que tipo de adorador você quer ser? Cabe a você escolher. Eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe a bênção para que vivas, diz o Senhor. Deuteronômio 30, 19. Continuem em Cristo.